Graça e paz, meus amados irmãos, vídeos devocionais, esse é o número 56, Pastor Herbert Almeida, da IMUB de Ferraz, São Paulo. Tema de hoje, a árvore da vida é a palavra de Deus. João 6, 56 a 58, Jesus disse assim: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que seus pais comeram no deserto, e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Primeira coisa, quando Jesus fala de comer a carne e beber o sangue, ele está falando da nova aliança. A nova aliança do sacrifício do seu corpo pelos nossos pecados e do derramamento do seu sangue para a remissão desses pecados. Então, faz referência à comunhão da Santa Ceia, que nós celebramos quando nós cultuamos a Deus, adoramos a Deus, quando prestamos a Deus a nossa adoração. Nós geralmente devemos nos servir da comunhão. É como se estivéssemos participando de uma mesa, a mesa da comunhão. Então Jesus está fazendo referência à ceia e o significado da ceia, que é o comprometimento, o compromisso com a nova aliança que ele fez por nós e para nós. A segunda coisa que eu quero destacar é que Jesus fala: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, como é que você se alimenta de Jesus? Você se alimenta do verbo, o verbo de Deus, o verbo da vida. E o verbo se fez carne e o verbo se fez pão. Então, a verdade de Deus, assim como a lei de Deus para os judeus, chamada de Torá, que quer dizer pão, o pão que dá a vida, Jesus disse que devemos nos alimentar dele, porque ele é o pão que dá a vida. Todos aqueles que têm essa dependência da palavra, da instrução, da inspiração, da revelação da palavra, vai ter a vida de Deus fluindo em você, existindo dentro do seu coração. A terceira coisa é que Jesus disse que os vossos pais que comeram o maná no deserto, maná que é o pão que Deus lhes deu no deserto, eles morreram. Mas quem comer deste pão, imagina você que quando Jesus disse comer deste pão, ele deve ter batido no peito, mostrando que ele é o pão da vida. Então Jesus disse: quem comer deste pão viverá eternamente, se referindo à obra que ele estava para realizar, a obra da sua morte e da sua ressurreição, para dar provas a todas as palavras, todas as pregações que ele fez, todas as afirmações que ele fez, que foram todas absolutamente verdades. Então todos podemos comer, como falamos no vídeo anterior, podemos comer de várias árvores frutíferas. Várias atividades, faculdades, conhecimentos representam as muitas árvores agradáveis à vista e boas para se comer. Mas nós temos que decidir comer da árvore da vida que estava no meio do jardim. E quem come da árvore da vida geralmente não gosta e não se sente bem quando come da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da independência, que também é a árvore do pecado, porque ela nos desvia do plano de Deus, do caminho de Deus, da vontade de Deus. E geralmente quem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, quer dizer, no espírito da independência, de viver da sua própria liberdade, um falso conceito de liberdade que o mundo tem, que pode se fazer o que quer, né? Sem contudo prestar contas para esta decisão, para essas condutas. Isto é uma mentira, é uma ilusão, é um engano. A verdadeira liberdade é viver em Cristo, por Cristo, para Cristo. Portanto, a árvore da vida foi para os patriarcas
as promessas para Israel como lei e como também as cerimônias do tabernáculo e as cerimônias do templo de Jerusalém. E para a Igreja de Cristo é o Evangelho. Então entenda, a verdade de Deus foram para os patriarcas, as verdades de Deus foram para os patriarcas como promessa, para Israel como lei e como o culto cerimonial do templo. E para a igreja, as verdades de Deus estão reveladas no Evangelho. Mateus 22,16, os judeus disseram a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Então os próprios judeus reconheceram que Jesus falava a verdade, ensinava o caminho da verdade. Frase do dia: quem come da árvore da vida, nunca vai lhe faltar os frutos do Espírito Santo. Pastor Herbert, um bom dia, Deus te abençoe.